Salmo 34, verso de número 19. Diz assim a palavra do Senhor: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Toda a igreja no 3, vamos lá, 1, 2, 3. Oremos. Pai, fala conosco. Precisamos ouvir a sua voz. Somos carentes, ó Deus, da tua palavra. Se o Senhor não falar, não acontece. A gente não chega, a gente não vive. Estamos dispostos, ó Deus, a ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Nós estamos vivendo um período muito difícil. E certamente o ano de 2020 é um ano que vai entrar para a história e marcou a vida de muitas pessoas. O ano de 2020 é um ano de percas, e existem percas que não têm medidas. Pessoas perderam aquilo que não dá para mensurar o valor, aquilo que não dá para dizer o quanto significa, porque familiares foram embora por causa disso. E num outro ponto de vista, a gente viu pessoas que perderam muitas coisas, onde a gente pode agregar a essas coisas valores. Muitas empresas estão fechando. Quem anda pela rua está vendo comércios que estão com as portas baixas, a placa de aluga-se e vende-se começa a ser vista em muitos lugares. E a gente, sem contar com o que a gente vê, também tem aquilo que a gente ouve. As notícias do jornal, da internet, as conversas que nós temos com amigos e pessoas. E é um tempo difícil, é um tempo complicado. Mas eu estava falando com Deus e pedi a Deus uma palavra para o início deste ano. E Deus falou comigo que a crise está aí sim, mas a crise não está aí para todo mundo. Nem todo mundo faliu. Alguns cresceram diante das dificuldades. Nem todo mundo baixou as portas. Outros se estabeleceram a partir das dificuldades. E Salmo 34, 19 diz que o justo ele passa por dificuldades, ele enfrenta aflições. Esse evangelho que diz que vem para Jesus que você não vai ter problema, ele para mim é mentiroso, porque a palavra está dizendo e afirmando, isso é certo, eu não tenho dúvidas. A aflição, a dificuldade, o problema vai alcançar a vida de uma pessoa honesta, de uma pessoa verdadeira, de uma pessoa que serve a Deus. Servir a Deus não é isenção de problemas. Servir a Deus é garantia de vencê-los. Porque o mesmo texto que afirma que o justo tem dificuldades, também afirma que Deus o livra de todas elas. Então, enquanto tem pessoas que estão caindo, tem outras que estão guardadas, tem outros que estão protegidos, tem outros que Deus está fazendo a obra e glorificando o nome dEle. E falando com Deus, eu perguntei: mas por que, Senhor, então tem pessoas que não conseguem avançar num período desse, não conseguem crescer e ainda acabam por perder? E a gente sempre dá o nome de fracassado da pessoa que não consegue. E Deus falou para mim que é por causa da incompetência. Eu falei: mas
Um fracassado Deus é incompetente? Diante de uma crise dessa, tem peso de incompetência, e Deus falou para mim que sim. Se um cresceu e outro não, significa que alguém se preparou e outro continuou despreparado. Eu fui descobrir o que é incompetência, e incompetência, em primeiro lugar, é falta de conhecimento, e falta de conhecimento é compreender por meio da razão ou por meio da experiência. Todas as pessoas que estão baixando a porta do seu negócio, que estão quebrando, são pessoas que não buscaram conhecimento. Todas as pessoas que se inteiraram da situação difícil, daquilo que é mais prático, daquilo que pode ser servido em casa, daquilo que pode ser vendido pela internet, essa pessoa prosperou. Só que para prosperar ela precisou conhecer. Só que incompetência é ter falta de conhecimento. O que mais que é incompetência? Incompetência é falta de capacidade. Falta de capacidade é falta de poder de execução. A pessoa não tem bala para fazer. E quando eu digo bala, não é finanças, às vezes bala é sabedoria, estrutura psicológica, física, para romper, para ir além, capacidade, poder de executar. Nos dias de hoje tem muita gente que não vai dar certo, não é para mim, não vou conseguir. Isso daí acontece na vida dos outros. Um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Já aconteceu com um, não vai acontecer comigo. A pessoa não tem capacidade. E incompetência também é inaptidão. E uma pessoa inapta é a pessoa que não está habilitada a exercer. Perceba que a falta de habilitação, a falta de poder de execução e a falta de conhecimento torna uma pessoa incompetente. Porém, todas essas coisas só dependem da pessoa. É a gente que busca conhecimento para ter poder de execução e se tornar apto a realizar alguma coisa. Se não tem esforço, se não tem dedicação, se não tem busca, trazendo para o nosso contexto, transformação de vida, quantas pessoas entram aqui e não se esforçam, precisam mudar a sua história, mas não conhecem aquilo que os muda. A partir do momento que eu não conheço, eu não estou capacitado a executar. Se eu não tenho essa habilidade de executar, eu me torno sim uma pessoa incompetente. E aí a gente para pensar nessa questão da incompetência, da dificuldade, do fazer, e tudo aquilo que exige um pouco mais da gente. É difícil, é pesado, é complicado, não precisa tanto. Para que tudo isso? Sabe, dá para a gente fazer de uma maneira menos intensa. Só que eu estou mostrando aqui hoje, pela palavra de Deus, que o fracassado acontece por causa da incompetência dele. Porque Deus está dizendo pela sua palavra, pode ter crise, mas tem livramento para quem se esforça, tem proteção para quem é justo, tem a manifestação do poder de Deus sobre a vida daquele que crê. E aí eu falei, eu quero saber mais, Deus, sobre incompetência. E eu conheci um escritor, jornalista português, o nome dele é Miguel Monteiro, e ele diz assim sobre a incompetência: se você acha que a competência custa caro, experimente a incompetência. Se tornar habilitado requer esforço. Faz uma faculdade, não dá, vou ter que estudar à noite, eu preciso trabalhar, não dá para mim fazer as duas coisas, é pesado, é cansativo, tenho que acordar cedo e ir para o trabalho, só vou dormir de madrugada. Esse negócio de ser competente custa caro. Faça um curso, aprenda outra língua, faça uma informática. Não, sabe o que é? A minha idade já passou, eu não tenho mais idade para isso. Eu
estava assistindo uma reportagem essa semana, eu não sei se você teve a chance de ver, acho que passou no jornal de domingo. Um senhor que está com 87 anos, que está fazendo medicina. Se ele pode, os que estão aqui dentro todos podem. Só que ser competente custa caro. Mas o que o Miguel Monteiro está dizendo é: se você acha que custa caro ser competente, experimente ser um incompetente. E hoje a gente vê pessoas que estão frustradas, porque não se aplicaram, não se dedicaram, não se esforçaram, não acordaram um pouco mais cedo, não se dobraram diante dos livros, perderam tempo de vida. Podiam ter e não têm, podiam ser e não são, podiam estar, mas não conseguem sair do lugar. E aí, quando essa pessoa tinha a chance, e presta atenção, se um homem de 87 anos tem chance, você também tem. Suas chances não acabaram. Quando tinha chance, não fez, não se dedicou. Imagina agora, irmão, diante de uma situação totalmente adversa, onde tem uma voz que grita: você não consegue mais, não tem mais tempo para você. Aí a incompetência pesa. Tem homens que foram incompetentes no casamento, não se dedicaram no casamento, perderam a mulher de sua vida, perderam o seu primeiro amor. Tem outros homens que foram incompetentes profissionalmente. Todo mundo crescendo dentro da empresa. Olha, a empresa um dia vai mudar, hein? Vai precisar de informática, vai precisar de conhecimento, vai precisar de leitura. Não, eu não vou fazer isso não, meu trabalho está garantido. Ele não se tornou competente. Aí a incompetência custou caro. E eu dou razão para esse Miguel. É muito mais difícil ser incompetente do que ser uma pessoa preparada. Não satisfeito com isso, eu falei: eu preciso saber mais sobre a incompetência. E eu conheci outra pessoa chamada Isaac Aminov, e ele é um escritor bioquímico, e ele fala isso sobre a incompetência: a violência é o último estágio do incompetente. Eu vou repetir isso aqui. A violência é o último estágio do incompetente. Como assim, pastor? Eu vou te explicar. Nós estamos vivendo em um momento em que tem gente que está falando: graças a Deus, a minha vida mudou, Deus me abençoou, meu curso valeu a pena, que estratégia abençoada, deu certo. Mas a gente está vivendo um paralelo que tem gente que está praticando a violência moral. Esse governo não presta para nada. Esse presidente é mais um como os outros. O meu patrão é o responsável, me mandou embora. Porque a gente pensa que violência é só bater, mas às vezes a gente está batendo com a língua. Nós estamos violentando pessoas moralmente. Nós estamos ofendendo pelas costas, agredindo por trás. E aí, presta atenção, esse é o atestado que diz: a violência é o último estágio de uma pessoa incompetente. Não deu certo, mas a gente vai levantar um culpado. Não deu certo, mas o problema é o Brasil. Não deu certo, mas o problema é a falta de educação. E tudo isso é violência. Mas espera aí, por que a gente não fez a nossa parte? Por que a gente não se dedicou um pouco mais? Porque aquele que se tornou competente, ele não se levanta para violentar ninguém nos dias de hoje. Pelo contrário, ele está sendo levantado por Deus para poder abençoar a vida de outras pessoas. Você crê que a sua história pode mudar? Você ainda tem tempo para isso? Deus pode mudar a tua vida? Tem alguém com mais de 100 anos aqui nesse lugar? Então ainda tem uma oportunidade para você. Pastor, mas custa caro, dá tempo. Mas é difícil. Poxa, tem gente que já conseguiu. O caminho está mais fácil. Talvez o que você está buscando não é mais novidade, mas vai ser poderoso para abençoar a sua vida.
A mensagem de hoje chama-se a incompetência dos fracassados. E eu preciso também saber o que é um fracassado. E fracassado é aquele que não conseguiu alcançar os seus objetivos ou os seus ideais. O cara até pensou, sonhou, vislumbrou, ele imaginou, mas ele não conseguiu trazer a realidade, ele não conseguiu fazer acontecer. Não existe aquilo que um dia apareceu dentro dele. O ideal dele não se tornou realidade. E é uma pessoa frustrada. É uma pessoa fracassada. Eu até quis, mas não consegui. Eu até desejei, mas não tenho nas mãos. Eu até pretendia, mas sabe o que é? E aí a gente vê o fracassado. Fracassado é um incompetente. É uma pessoa que teve tudo nas mãos. O nosso contexto aqui é tratamento de dependência química. E todo mundo que entra aqui entra com o ideal. Vou ser um novo homem, vou ter minha vida transformada, vou voltar para casa bem, vou voltar para o meu emprego, vou arranjar uma companheira, vou ser pai dos meus filhos, vou organizar a minha vida. Esse é um ideal. Mas não basta ter ideal e não ter esforço. Não basta ter ideal e não ter dedicação. Não basta ter ideal e não buscar conhecimento, não se tornar capaz, não estar apto a isso. Porque se hoje o seu tempo é tempo de estar recluso, significa que você não está apto a viver lá fora. Você não está apto a ter um emprego. Você não está apto a ter uma companheira. Você não está apto a ser pai. Você não está apto a comprar um carro. Você não está apto a ir e vir, porque você não tem poder de executar aquilo que você quer. Aí Deus te dá uma chance. Vou mudar a sua história, vou transformar o seu dia, vou fazer de você um novo homem. Mas espera aí, esse novo homem custa caro demais. Vou passar meu tempo aqui. Se acontecer um milagre, aconteceu. Mas a Bíblia me mostra homens e mulheres que foram atrás do milagre, que foram atrás da vitória, que ao ouvir o nome de Jesus, saíram de onde estavam e foram buscar aquilo que queriam. E aí eu falei: Deus, o que torna uma pessoa fracassada? E Deus me deu alguns textos para que eu pudesse ler. Primeiro, João capítulo 5. Eu vou fazer questão de ler a Bíblia porque eu amo a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, sem verdade. João capítulo 5, verso de número 5 diz assim, presta atenção: um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que vivia naquele lugar durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Arruma um pano para mim, Kennedy, por favor. Escute, quando eu li essa frase ontem, olha para mim. Eu fui olhar Jerusalém. E Jerusalém vai ter cego à porta da cidade. Está doente igual o paralítico, mas não está 38 anos no mesmo lugar. Eu fui olhar Jerusalém e eu fui ver mulheres de fluxo de sangue, mas que não estão nesse lugar há tanto tempo. Tem tempo de doença, mas não tem todo esse tempo de paralisia. E eu não quero falar de paralisia física, eu estou falando de paralisia geográfica. É alguém que parou em um lugar e decidiu não fazer nada de sua vida, não mudar a sua história. Quando nós vamos ver Atos capítulo 3, a gente vai ver Pedro e João indo orar, e a Bíblia vai dizer que todo dia um paralítico era colocado à porta do templo. Eu estou doente, mas eu não quero ficar imóvel. Só que aí Jesus agora entra no tanque de Betesda, onde tem muita gente lá, e ele descobre: tem uma pessoa que está aqui 38 anos, e presta atenção, 38 anos do mesmo jeito, 38 anos fazendo a mesma coisa.
38 anos esperando alguma coisa acontecer. E qual é a qualidade dessa pessoa? É um comodista. E o que é um comodista? Comodista é aquele que coloca a sua comodidade acima de todas as coisas, evitando responsabilidades e dificuldades. É mais fácil estar aqui dentro, esperando alguma coisa acontecer, do que estar pedindo uma esmola lá fora. É mais fácil estar aqui dentro, esperando alguém me empurrar para a beira do tanque, do que estar me esforçando para me jogar lá. E como é que você sabe disso, pastor? Porque quando Jesus pergunta, queres ficar curado? A resposta é, não tem ninguém que me joga. As pessoas estão pensando em si mesmo. Eu estou esperando alguém fazer alguma coisa pela minha vida, mas ninguém faz, ninguém intercede, ninguém levanta a mão, ninguém abençoa, ninguém ajuda. Mas espera aí, então sai daqui, vai buscar o teu pão. Não vou, é difícil. Então essa é uma pessoa acomodada. O comodista é uma pessoa fracassada. O comodista é uma pessoa que não consegue realizar o seu ideal. O comodista é uma pessoa que não realiza o seu sonho. Mas você vai falar para mim, pastor, mas ele foi curado. Talvez esse seja o sonho de Jesus. Porque quando Jesus pergunta, quer ser curado? Ele fala, não dá mais, ninguém pensa em mim. Perguntei para Deus, Deus, me dá outra característica de uma pessoa que é fracassada. E o Senhor me levou num texto que está em 1 Samuel 17. Esse texto é muito conhecido de todos vocês que estão aqui. Mas olha o que o texto diz para nós hoje nessa noite. Alguém está entendendo o que eu estou pregando aqui? Alguém está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Glória a Deus. 1 Samuel 17, verso de número 11. Escute isso. Ao ouvir as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. E eu falei, Deus, mas espera aí, o que isso tem a ver com fracasso? Aí o Senhor falou para mim, ouvir o inimigo e ficar atônito e apavorado vai fazer das pessoas fracassadas. Por quê? Porque o inimigo nunca vai se calar. Quem liga a televisão nesses dias só escuta má notícia. Quem liga a internet esses dias só escuta o que não presta. Não vai dar, não investe, não abre, não cria. Mas tem pessoas que estão ouvindo a mesma coisa e não estão ficando apavoradas. A Bíblia está mostrando que tem um gigante que está gritando. Tem um gigante que está falando alto. Tem um gigante que não se cala. Só que o povo de Deus está ouvindo e está andando para trás. Eu abro um parênteses aqui para dizer, você não foi escolhido para andar para trás. Eu coloco isso entre parênteses. Ah, pastor, então o adversário vai se calar? Não. O adversário fala. Mateus capítulo 4 vai mostrar que Jesus, depois do Jordão, após ser batizado, cheio do Espírito Santo, jejuou e orou 40 dias. Pensa em alguém que estava cheio. Pensa em alguém que estava transbordando. Lá vai o tentador falar com ele. Está com fome? Você não é o filho de Deus? Transforma a pedra em pão. Aí Jesus responde, cala-te, Satanás. Não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Aí eu falei, mas Deus é só isso? Não. Aí o Senhor me deu mais um texto, Gênesis capítulo 25. Gênesis 25, verso de número 29, eu vou ler alguns versículos aqui. Certa vez Jacó preparava um ensopado. Chegou Esaú faminto,
voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, e guarde bem a minha palavra para você: ter vontade não é pecado. Até esse momento Esaú não errou em nada. Está com fome, tem uma necessidade, precisa suprir. Só que aí o Jacó vai falar assim: venda-me primeiro o direito da sua primogenitura. Eu supro a sua necessidade, mas eu quero algo em troca. E aí disse Esaú: eu estou quase morrendo, preciso saciar minha necessidade. Do que me vale esse direito agora? E qual que é a característica do fracassado nesse texto? Desprezar o que eu tenho nas minhas mãos para saciar uma vontade. O desprezo por aquilo que é meu para realizar uma vontade. Aí Esaú, independente da fome que ele tem algo que está sobre a vida dele. O direito da herança, da primogenitura, da bênção do pai é meu. Mas do que me serve isso agora? Eu vou trocar o que está comigo para realizar uma vontade que daqui a pouco passa. Escute, se tivesse aqui valor ao que estava nas mãos e meia hora de dedicação, ele tinha feito uma comida para ele, e a vontade tinha passado. Mas ele preferiu aquilo que estava pronto e abrir mão daquilo que Deus tinha dado a ele. Tudo isso reunido mostra uma pessoa que não conseguiu realizar o seu ideal, que não avançou na vida, que não aproveitou a oportunidade, que deixou o tempo passar. Tudo isso mostra comodismo, ouvir a voz do adversário, querer realizar o que quer de qualquer jeito, vai mostrar pessoas fracassadas. E aí eu falei para Deus: mas Deus, eu vou pregar uma palavra de fracasso para as pessoas. E Deus falou: não, você vai pregar respostas aos fracassados. E Deus me deu 3 respostas. Primeira delas: discernir quem é que chegou até você. Se tem uma coisa que o tanque de Betesda revela, é que tinha muita gente naquele lugar. Todos estavam ali há muito tempo. A doença era algo comum na vida de todas aquelas pessoas. A sujeira, as lágrimas, o rosto triste. E a Bíblia está mostrando que esse homem é paralítico, não é cego. Esse homem é paralítico, não é surdo. E agora chega alguém perto dele diferente, mas ele não consegue perceber. Jesus abre a boca e fala: quer ser curado? E ele fala: não tem quem me joga. Mas ele não vê que quem chegou é a cura. Quem chegou está limpo. Quem chegou não tem doença. Quem chegou é o Rei da Glória. Quem chegou é o Criador de oportunidade. Quem chegou é o Deus da cura. O paralítico está pensando: é mais um que fala comigo. Mas não é mais um que fala. É aquele que quando fala acontece. Eu vou repetir isso aqui. Não chegou mais algum que fala, chegou algum que quando fala acontece. Só que ele não percebe. E a resposta ao fracassado hoje é: perceba quem foi que se aproximou de você. Compreenda qual é o tempo que você está vivendo. Entenda que não é a hora de continuar caído, é a hora de ser levantado, porque quem chegou na tua vida foi Deus. Quem é que está falando com você é Deus. Quem foi atrás de você no teu buraco é Deus. Quem foi encontrar você no teu comodismo é Deus. E Ele não foi atrás de você para as coisas continuarem como estão. Ele foi atrás de você para trazer mudança à tua vida. Então é hora de perceber que quem chegou, chegou para mudar. Diga para quem está do seu lado: é tempo de mudança. Você percebeu? Diga forte, diga com fé, diga com confiança.
é tempo de transformação, é hora de sair do buraco, é hora de vencer a enfermidade. Chegou o tempo de ficar de pé, é para deixar a cama de lado, é para levantar para dar glória a Deus e aleluia, é para ficar bem, é para ficar sarado, é para trazer a honra e a dignidade de novo para a vida. Mas o fracassado não percebe as coisas. E a percepção é muito importante, porque tem gente dizendo: minha vida acabou. E outros estão se levantando para falar: minha vida está começando agora. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida hoje, nessa noite. É hora de coisa nova, de tempo novo, de transformação para você. Perceba quem chegou. Quem está do teu lado é Jesus, irmão. Eu vou falar isso aqui novamente para ver se você entende. Quem chegou do teu lado é Jesus, irmão. Eu vou falar mais uma vez, irmão. Ei, tem luz dentro do tanque de Betesda. Antes só tinha treva e doença. Agora tem luz, agora tem glória, agora tem poder. Se tem luz, tem liberdade. Se tem luz, tem cura. Se tem luz, tem tempo de novidade para a tua vida. Alguém pode levantar a mão aqui e abrir a boca para adorar o nome de Jesus? Baixinho, Paulo, me ajuda aqui, baixinho, Paulo. Entenda esse tempo na sua vida. Se abre muito a boca para dizer: não dá, não aguento, não consigo, não posso. Isso é incompetência, porque o competente está dizendo: glória a Deus, aleluia. Era isso que eu precisava, glória a Deus, aleluia. Essa é a oportunidade que eu queria, glória a Deus e aleluia. A hora da minha vida mudar chegou. Quem está entendendo aquilo que Deus está dizendo hoje aqui nesse lugar? Segunda resposta ao incompetente: guarde em seu coração a palavra de Deus. Você pode repetir essa frase? Pode dizer ela para 2 ou 3 pessoas? Mais forte, vai. Mais forte, vai. Guarda no seu coração a palavra de Deus. Tem um problema com o exército de Israel. Tem armadura, mas não tem palavra. Tem escudo, mas não tem palavra. Tem espada, mas não tem palavra. Foi treinado, mas não tem palavra. Aí quando Golias fala, acredita. Ninguém me vence. Ninguém me derrota. Ninguém me derruba. E aí o que acontece com quem está vazio? O que ele está dizendo é verdade. Mas preste atenção, irmão, ele é o inimigo. No inimigo não tem verdade. A questão está em quem está ouvindo. E qual que é o ideal de um guerreiro, de um lutador? É vencer e derrubar o adversário. E esse exército é um exército incompetente, fracassado, porque foi para a luta despreparado, vazio, que quando Golias abre a boca para falar, dá um passo para trás e treme. Não vamos vencer, não vamos conseguir, não vamos chegar. Aí parece que eu vejo a mão de Deus indo lá em Belém, fora do vale. Eu vou colocar lá na guerra alguém que tem palavra dentro dele. Porque o salmista chega dizendo assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Golias está dizendo para a gente vazia, e está todo mundo andando para trás. Só que agora vai chegar alguém que tem palavra dentro dele. E Golias vai falar: tem alguém aí para lutar comigo? Só que quem tem palavra tem resposta para o adversário, querido. Chegou a hora, irmãos, de começar a conversar com o teu inimigo e falar: você está pensando que você é quem? Porque o que Davi vai dizer: quem é esse incircunciso
porque o que ele está dizendo é afronta a Deus. E eu digo aqui hoje, irmão, toda palavra que te desmerece, que te coloca lá embaixo, que diz que você não tem jeito, é afronta contra Deus. Porque quem disse que você dá certo é o Senhor. Quem poupou a tua vida da morte é o Senhor. Quem livrou você de todo mal é o Senhor. Oh, glória a Deus. E o salmista chega: dentro de mim tem palavra. A tua palavra é escudo e broquel. A tua palavra é o sol que nasce pela manhã. A tua palavra é a lâmpada que ilumina os meus pés, é a luz que ilumina o meu caminho. A tua palavra é a espada da verdade que vai colocar esse adversário por terra. Ei, Deus está dizendo que quem tem palavra dentro não treme com a voz do adversário. O mundo está em crise para quem está vazio, mas quem está em Cristo está cheio de fé. Em época de derrota de muitos, também será a hora da vitória dos eleitos. Pega na mão de quem está do seu lado e diga para esse homem: se você tiver a palavra de Deus dentro da tua vida, quem vai se calar é aquele que te afronta. Quem vai se calar é o teu adversário. Mas aquele que tem palavra estará de boca aberta, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Eu trago uma palavra de Deus para a vida de alguém aqui hoje dentro dessa igreja. Ei, tem a palavra dentro de você, que é tempo de queda do inimigo, mas é tempo de cantar para eleito. É tempo de falência do adversário, mas é tempo de cantar para eleito. Eu profetizo sobre a tua vida: o tempo de cantar chegou, o tempo de glorificar o nome de Deus chegou. Se você tem palavra, se prepare, porque você terá vitória. Terceira resposta ao fracassado: valorize o que tu tens. Valorize o que tu tens. Existe um tempo para todas as coisas. Pastor Haroldo, o que Davi tem? 5 pedras e uma funda. E o adversário? Espada. E o soldado de Israel? Espada. Mas e você? Eu só tenho 5 pedras e uma funda. Mas é meu. O problema de Esaú é não valorizar o que ele tem nas mãos. É achar que ele tinha que ser outra pessoa, é pensar que ele tinha que estar em outro lugar, é deixar tomar conta da mente dele a possibilidade dele servir outro Deus, de aquilo não importar para ele aquela maneira. Tem muitas maneiras da gente se mostrar, irmãos, avesso àquilo que a gente tem. Tem gente que está aqui, é o melhor lugar da tua vida para esse tempo, mas a pergunta é: o que eu estou fazendo aqui nesse lugar? É o melhor lugar da tua vida para esse momento da tua história. E deixa eu te falar, hoje não tem shopping, não tem hotel, não tem viagem, não tem restaurante, não tem avião, não tem carro, não tem moto. O que tu tem hoje é culto. O que tu tem hoje é Bíblia, é palavra. O que tu tem hoje é bandeirinha, é acordar cedo, é madrugada de oração, é jejum. Isso é o que você tem hoje. Qual que é o problema do fracassado? Eu não vou valorizar o que está nas minhas mãos. Você esteve na escola e não deu valor, você não terminou seus estudos. Você teve um casamento, você não deu valor, hoje você está divorciado. Você estava no emprego, você não deu valor, hoje você está desempregado. É hora de valorizar o que você tem, porque o que você tem é Deus que está te dando. Esse é um tempo de Deus para a tua vida. Quer saber de uma história? Pergunta para o Haroldo de 2008 o que ele pensava sobre casa de recuperação. Pergunta para aquele cara se ele queria estar lá dentro.
Pergunta para aquele cara se ele gostava do pastor, se ele gostava da comida, se ele gostava das pessoas que estavam ali. Pergunta se ele gostava de visita e a família dele não ir. Pergunta se ele gostava do dia de ligação e ele não falar com a família dele. Eu não gostava de nada naquele lugar. Mas pergunta para mim hoje sobre casa de recuperação, que o que vai sair da minha boca é: a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi ter entrado dentro dela, porque lá eu conheci o Salvador, eu conheci o Senhor da minha vida. Aquilo que você pensa hoje não servir, pode ser aquilo que te fará falta amanhã. A Bíblia vai contar a história de Esaú, que Isaac fica velho e chama seu filho e fala: prepara um guisado para mim, porque eu vou te abençoar. Só que aí a sua esposa ouve, pega o filho mais novo, faz ele passar na frente do pai. Jacó recebe a bênção. E aí quando Esaú chega: pai, está aqui o seu guisado, eu quero a minha bênção. A palavra é: quem é você? Sou eu, papai, seu filho Esaú, eu vim receber a minha bênção. Esaú, meu filho, me perdoe, alguém passou aqui antes de você. E a gente está sempre acostumado a dizer que Jacó foi esperto. Na minha opinião, eu acho que Esaú foi um tolo. E aí o tolo grita: não! Jacó de novo! Não é Jacó de novo, não é o governo de novo, não é o patrão de novo, não é a esposa, não, é você, Esaú. É você que não deu valor lá atrás. É você que não abraçou aquilo que Deus te deu. É você que não glorificou a Deus por aquilo que estava acontecendo na tua vida. É você que não disse: bendito seja Deus pela obra que está acontecendo na minha vida. Você falou: para que me serve estar aqui agora? Para que eu preciso disso aqui agora? Para que isso é importante agora? Não, eu não preciso dessas coisas. Mas quem despreza aquilo que Deus dá hoje, terá falta dessas coisas amanhã. E a resposta para o fracassado hoje é: valoriza o que você tem. Vai chegar um tempo na tua vida que você vai dizer: bendito seja Deus, engrandecido seja o Senhor, porque um dia Ele me livrou, porque um dia Ele me colocou na casa dEle, porque um dia Ele me separou para Ele, derramou a presença dEle sobre a minha vida. Ei, tem muita gente que vai chorar depois para voltar, mas você vai sorrir porque aprendeu a valorizar. Eu profetizo em nome de Jesus que aquilo que você tem hoje nas tuas mãos é pouco, mas é tudo aquilo que você precisa para amanhã exaltar e bendizer o nome do Senhor e dizer: valeu a pena. Diga para duas pessoas que estão perto de você: ei, o que tem na tua mão hoje é pouco, mas lá na frente você vai dizer: valeu a pena, dá valor. Valeu a pena investir, valeu a pena acreditar, porque tem muita gente acomodada, tem muita gente ouvindo a voz do inimigo, e tem muita gente jogando o que Deus está dando fora, e lá na frente vai ser um incompetente fracassado. Mas tem gente, irmão, que está incomodado. Não, eu preciso fazer alguma coisa, é hora de eu mudar. Eu não vou ouvir adversário, eu vou ouvir o meu Deus. Mas olha onde você está. Eu estou no melhor lugar que eu poderia estar. Eu estou no centro da vontade de Deus. Alguém pode adorar o nome de Jesus aqui hoje? Alguém pode exaltar a Cristo? Está entendendo o que Deus está falando com você? Como Deus quer preencher a sua vida hoje, nessa noite. Como Deus quer mudar a sua história. Não pense que você entrou no pior lugar do mundo, mas comece a enxergar o lugar que Deus te colocou como um trampolim para você chegar aonde Deus quer. Eu quero orar pela sua vida.